Olá pessoal, nós somos o podcast Líquido Certo e Exigível. Como sempre, o nosso objetivo aqui é ajudar, motivar os concurseiros aí nessa lida árdua que é dos concursos públicos, nessa trajetória. E como sempre a gente traz convidados, autoridades, professores, para nos contar um pouco da sua história. Lembrando sempre, não esqueçam lá de se inscrever no canal do Instagram, se inscrever lá no YouTube também e nos curtir lá, que toda semana tem um vídeo novo. Rodrigo. Olá pessoal, então, o nosso convidado, ele é formado em Direito pela Universidade Federal de Pelotas em 2008, é pós-graduado em Direito do Estado em 2010 pela Faculdade Anhanguera Uniderp. Ele está no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul desde o ano de 2014. Ele é promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Ele atuou como promotor de justiça nas comarcas de São Borja, Santa Vitória do Palmar, que é a atual, onde ele está atualmente exercendo as suas funções. Atuou também em Mostardas e São José do Norte, né? O Fernando, muito boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que os nossos amigos vão nos assistir. É um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Rodrigo, Sérgio. Um prazer estar aqui e trazer um pouco, né, da minha história e da minha trajetória para contribuir com os seguidores, com as pessoas que acompanham o podcast de vocês. Ok, muito obrigado. Fernando, vou começar com um questionamento que geralmente a gente faz para o nosso convidado. Como foi a tua escolha pelo direito durante a tua formação acadêmica? Tu pensavas em advogar ou tu já tinhas pensamento num cargo público, concurso público? A minha escolha pelo direito e a minha escolha até mesmo pelo Ministério Público, eu não sei se foi uma situação atípica ou típica, mas eu me lembro, naquela época ali, adolescente, 17, 18 anos, quando pensava em que carreira ia seguir, para que curso iria prestar vestibular, né? A gente fica um pouco mais atento, digamos assim, às profissões, né? Qual profissão que eu tenho perfil? A gente é chamado muito jovem para escolher, já antever lá no futuro, depois de formado, o que eu quero exercer profissionalmente. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, vendo filme, vendo até novela, foi o plenário do júri. Eu via filmes que retratavam júri, via novela que retratava, de repente, um caso de júri, via aquele embate advogado, promotor de justiça, debate de ideias, né? E aquilo sempre me instigou, né? Eu sou uma pessoa que também sempre gostei de esporte e eu sempre gostei de competir. E eu sempre achei que aquele cenário ali era um cenário, querendo ou não, de competição, claro, uma competição de ideias, uma competição em busca da justiça. Sim. E eu entendia que aquilo seria algo que eu ia gostar de fazer. Então, a partir daí, eu brinco e costumo dizer que eu escolhi o Ministério Público antes mesmo de escolher o direito. Na verdade, eu resolvi cursar o direito, a faculdade de direito, porque eu queria ser promotor de justiça. E era um pré-requisito? E era o pré-requisito básico a graduação em direito. Sim. Então, assim, foi muito, muito cedo eu fiz a escolha em ser promotor de justiça e persegui isso, felizmente, até conseguir alcançar. Então era o teu foco mesmo. Era o meu foco. Principal. E durante a faculdade, claro que eu tinha uma visão, né, como eu falei agora no início, bem superficial, né? O Ministério Público é muito mais do que o plenário do júri. O Ministério Público tem uma gama absurda de atribuições, né? Mas naquele momento meu na adolescência, o que eu visualizava, e até hoje é a vitrine, a vitrine do Ministério Público, promotor de justiça, é o plenário do júri. Hoje em dia, vários julgamentos mesmo de repercussão, eles passam pelo YouTube. Né? Sim. Então, pessoas que não têm, digamos, formação jurídica, entendem já uma das atribuições principais do Ministério Público. E aí, a partir daí, cursando a faculdade,
eu comecei a perceber, né, que era muito mais amplo do que aquilo, né, que foi o que me fez prestar o vestibular para o direito. Tive a oportunidade de fazer estágio no Ministério Eu ia te Público. perguntar, fizesse estágio no Ministério Público também? Na verdade, eu sempre pensei que eu tinha que ter uma experiência dentro do Ministério Público. Lógico. Para ver se era realmente aquilo que eu queria. E isso eu aconselho para qualquer um, qualquer pessoa que estiver cursando faculdade de Direito, ela ter a oportunidade de estagiar nas instituições que ela pretende um dia ingressar. Até para ver se realmente é o que ela vai ter. Hoje em dia hoje em dia eu falo para as pessoas que fazem estágio comigo, né? Eu digo assim, se eu contribuir para ti de uma forma que tu, mesmo que tu entenda que o Ministério Público não é o teu lugar futuramente, eu tô te ajudando. Sim. A pelo menos entender o que o promotor de justiça faz, para saber se tu vai gostar ou se tu não vai gostar. Se tu sair dizendo daqui que não gosta, claro que eu prefiro que eles gostem, né? Obviamente. Lógico. Mas se tu sair daqui dizendo, olha, eu não gosto que o promotor de justiça faz, eu querendo não contribuir para aquela pessoa seguir outro caminho, né? Então eu sempre tento trazer os estagiários que trabalham comigo para o mais próximo possível da realidade do promotor de justiça. E para eles perceberem se realmente é isso que eles querem. E até porque isso foi o que me fez procurar um estágio no Ministério Público. Lógico. E claro, confesso para vocês assim que logo que eu iniciei a estagiar no Ministério Público, fiz estágio na Promotoria de Justiça de Canguçu, aqui próximo a Pelotas, no lado de Pelotas, a doutora Camille, uma amiga hoje em dia, colega e amiga. E eu me assustei um pouco. Eu me assustei um pouco porque aí eu percebi o tamanho do trabalho de um promotor de justiça. Como eu disse, as diversas atribuições, o número de atendimentos, o número de audiências, a atuação em infância e juventude, a atuação na área de defesa do idoso, a atuação na área de defesa do meio ambiente, um número infindável de atribuições que o tribunal do júri, aquele glamour de usar toga... Ficou só uma partezinha, né? Aquilo ali ficou assim... E no início eu me perguntei, será que é isso? Será que é isso? E claro, com o passar do tempo ali no próprio estágio, eu fui percebendo e fui, digamos assim, criando ainda mais vontade e mais afinidade com a instituição e aumentando, digamos assim, a minha intenção de integrar futuramente os quadros do Ministério Público. E, Fernando, a gente sempre tira o doutor, né? Sim, fica à vontade. Não tem problema. Os nossos convidados também pedem isso em todos os programas, né? Não tem problema. Tu chegou a prestar outros concursos, assim, ou sempre foi a tua ideia o Ministério Público? Isso pode ser até antes da faculdade, enfim, Sim. né? Na verdade, assim, eu iniciei nessa, digamos assim, nessa vida de caminhada de concurso bem cedo, né, na minha vida. Eu tive a oportunidade de prestar concurso para a Companhia Estadual de Energia Elétrica, na época, na CE, né, que hoje em dia foi até privatizada, mas era uma sociedade de economia mista pertencente ao Estado do Rio Grande do Sul. E eu prestei concurso ainda na época nível médio, né, para auxiliar administrativo. E ingressei na companhia com 19 anos. A minha faculdade, né, eu fiz conciliando com o trabalho. Então, assim, a minha primeira experiência com concurso público foi essa, digamos, melhor dizendo. E ali na CE, eu tive a oportunidade que me auxiliou muito, inclusive também durante a faculdade. Trabalhei na área comercial da empresa muito tempo, mas eu tive muito tempo trabalhando na área jurídica da empresa. E aí, na área jurídica, auxiliando os advogados da empresa. Então, eu era como, digamos, um funcionário da empresa, mas que tinha atribuições, digamos, de um estagiário, de um assessor jurídico. Na verdade, a empresa acabou me aproveitando, e claro, eu me ofereci também para isso. Que tinha um funcionário ali que cursava direito, que já tinha algum conhecimento, ainda que básico, jurídico, para
digamos assim, auxiliar a demanda da área jurídica da empresa. Isso foi bom para... Desculpa te interromper. Claro. Foi bom para os dois lados, né? Bom para ti e bom para a empresa. Acredito. Na verdade, assim, eu acho que se uniu o útil ao agradável ali na situação, né? A empresa, realmente, os advogados tinham bastante trabalho, né? E precisavam, de repente, de alguém que pudesse contribuir, até porque nós tínhamos estagiários conosco ali, mas estagiários não têm vínculo empregatício, né? É outro tipo digamos assim, de relação. Alguém para, digamos, ser, entre aspas, vamos dizer assim, um braço direito ali naquela gestão ali, inclusive dos processos, ajudando, e também dos próprios estagiários da empresa da área jurídica, né? Então, assim, ali foi já, digamos assim, eu estava bem no início da faculdade, eu me lembro, e ali já foi... Eu comecei a ter muito contato com a prática jurídica, já no início da faculdade. E isso contribuiu muito para mim, assim, porque a faculdade de Direito é muito teórica, né? Prática jurídica, mesmo se a gente só seguir a faculdade e não estagiar em nenhum lugar, a gente só vai ter lá pelo último ano, penúltimo ano. Então, assim, ela fica muito abstrata, né? Às vezes, daqui a pouco até a gente pode perder o interesse. Eu já, desde o início, eu comecei a trabalhar com o processo, né? Sim. E, Fernando, como foi conciliar para ti, assim, os estudos com o trabalho, os estudos na faculdade e, posteriormente, os estudos para o concurso, juntamente com o trabalho? É mais complicado, né? Eu vou dizer assim, a faculdade com o trabalho, ela teve esse lado positivo que eu acabei de citar, Isso, né? Que eu contribui consegui ter bastante. a prática ali. Mas, digamos assim, foi mais difícil, obviamente, do que se eu tivesse só na faculdade, porque é questão tempo. O tempo é matemático, o dia tem 24 horas, Sim. então se você tem 8 horas de trabalho, tem que ir para a faculdade à noite, você chega mais cansado na faculdade, não tem, sendo sincero, eu acho difícil a gente conseguir ter um mesmo rendimento, né, após um dia inteiro de trabalho e chegar na faculdade com extrema animação para assistir a aula, né? Então isso, de certa forma, assim, acabou, digamos, fazendo com que eu talvez tivesse tido um rendimento na faculdade pior do que eu poderia ter, vamos dizer assim. Sim. Mas, claro, eu sempre fui um aluno ali que fez, digamos assim, o dever de casa. Eu fui literalmente aqui o aluno para passar. Para passar na faculdade, para me formar. O objetivo maior para me formar, estaria à frente. e eu tinha que conciliar com o trabalho. E além de tudo, assim, eu tinha 21 anos. Isso, muito jovem. Eu era um guri. Um guri de 21 anos, trabalhando, estudando. Então eu tinha colegas, tá? Porque o turno da noite ele tem essa característica de várias pessoas que trabalham isso tudo. Eu tinha colegas que tinham muito mais maturidade que eu. Colegas em torno de 30 anos, colegas até em torno de 40 anos. E eu percebia que também tinham essa situação de trabalhar e estudar. Sim. E eu percebia neles que eles talvez tinham mais... tinham literalmente mais maturidade para encarar as duas coisas juntas. Eu queria festa. Não, literalmente sim. Na faculdade a gente também quer festa, né? E é normal. Então como é que vai conciliar tudo isso, né? O tempo de trabalho, o tempo de estudo. Mas assim... acho que o mais importante para mim, até como tu disseste, era ter o canudo na mão e ter uma formação tipo assim, básica que me desse o pré-requisito para a gente, voltando lá no início, para eu poder prestar um concurso para alcançar o teu objetivo, para o Ministério Público. Né? Então, assim, e eu também, durante a faculdade, eu tive esse, eu consegui uma licença da empresa, que eu tive essa abertura para fazer, foi bem no meio da minha faculdade. Licença de interesse, né? Para fazer esse estágio no Ministério Público. Sim. Eu sabia que eu tinha que passar pelo Ministério Público. Não adiantava, na minha cabeça, eu fazer toda a faculdade dentro da empresa. Sim. Eu precisava ter o contato, né? E aí, naquele período, claro, a carga horária e até as responsabilidades de um estagiário, elas são bem menores do que um funcionário com carteira e tudo. Lógico, né? lógico. Aquele período da faculdade com o estágio foi o período que eu consegui me dedicar mais à faculdade. Né? E eu acho que foi um momento assim, bem importante, que era bem no momento bem no meio da faculdade, onde tem matérias mais importantes, eu consegui ter uma dedicação maior. Né? Mas, especialmente ali,
a faculdade eu ainda sou da época da Universidade Federal de Pelotas, que eram 6 anos, eu acho que agora, salvo engano, diminuiu para 5. Pois ou é. algumas Eu sei que universidades a católica federais eu sei são que 5, é, a federal eu não... então sim, eram 6 anos, né, trabalhando Acho que são e estudando. 5, é. Então, bem no início e no fim, eu estava vinculado à empresa CE e nesse meio eu tive 1 ano e meio, fiquei 1 ano e meio no Ministério Público. Tá, inclusive, Sérgio, por um acaso, desses poucos concursos que eu fui aprovado e assumi, nós entramos na CE no mesmo concurso. Foram colegas, Colegas, e ele entrou Ali. um pouco antes, né? Ele, acho que uns meses antes, 1 ano, acho. Nem chegou pode 1 ser. ano, mas fizemos o mesmo concurso, mesmo ano. Que legal. Não só que legal. colegas, né? Amigos. Amigos e grandes amigos e colegas. Que Prazer legal. tá aqui. Na verdade, até disse, né, antes que amigo não convida, amigo convoca. Por isso eu tô aqui Foi também. convocado. Esse é o motivo, Foi convocado. Foi convocado. Fui convocado. Mas, Fernando, num cenário desse de tão pouco tempo, né? Às vezes a gente não dá tempo nem de se apaixonar por algumas coisas, mas tu tinha alguma matéria, parece óbvio falar isso para um promotor, Sim. mas tinha alguma matéria que tu gostava mais, assim? O penal, eu sei que tá aí no... Infelizmente, eu vou ter que te responder com uma resposta também óbvia, né? Eu sempre fui vinculado ao processo penal e ao penal. Direito penal. Sempre foi o que me chamou a atenção. Assim, são as matérias que eu realmente mais tenho afinidade, mais tenho, digamos, talvez facilidade de lidar. Foi a matéria processo penal, especialmente, onde eu tive um professor na faculdade que foi hoje promotor de justiça aposentado, advogado doutor José Fernando Gonzalez, que eu tenho como um mestre assim, na faculdade. Para mim foi tipo, quando eu penso na faculdade, uma referência, eu penso no Dr. Gonzalez, no professor Gonzalez, né, que foi meu mestre, e era um professor de processo penal, né? E então eu sempre tive essa vinculação, fiz meu trabalho de conclusão de curso nessa área de processo penal, orientado pelo meu mestre, Dr. Gonzalez. Então eu sempre tive isso. Quando eu fui fazer também, até chegando já na prova da OAB, que é um a gente tem um outro pré-requisito, até já podemos entrar nisso. Sim. Que é que a magistratura e o Ministério Público, eles exigem atividade jurídica. 3 anos de atividade jurídica. Então, assim, além dos meus 6 anos de faculdade, eu precisava de mais 3 anos de atividade jurídica. Então, assim, a gente já soma quase uma década. 9 anos eu tinha que estar envolvido para poder, digamos assim, galgar esse cargo, né? E aí, quando eu fui fazer a prova da OAB, eu me lembro que eram três possibilidades apenas que a gente podia escolher. Era a área trabalhista, área civil e a área de penal, área de processo penal e penal. E tinha sempre se falava, o pessoal, a maioria fazia trabalho, direito de trabalho, que é mais tranquila, que tem menos peças. Só que a área trabalhista talvez seja a área que eu tinha menos afinidade, né? Eu pensei, pô, todo mundo fala que é mais fácil, que é em tese mais fácil, mais tranquilo, mas eu fiz estágio no Ministério Público, eu sempre gostei de penal, eu tenho facilidade. Eu não vou arriscar, né? Eu vou por mim, né? Claro. Aí eu fiz também nessa área, né? E também tive êxito, assim, né? Tive aprovação. Isso também me importava muito pela questão da prática, porque quanto mais distante, digamos, eu entre a colação de grau e ter uma carteira da OAB na mão, mais tempo eu perdia de contar os meus 3 anos. Então eu tinha vamos dizer assim, passar de primeira na OAB, passar na primeira prova da OAB, contava para mim ideia de Ministério Público também. Lógico. Entendeu? Então eu consegui a aprovação, e é assim que eu comecei a contar a minha atividade jurídica, né? Esse tempo, Fernando, do jurídico da CE não tem como contar, né? Não contava, porque eu não tinha vínculo. E não tinha a formação superior, né? Isso. Não tinha formação superior. É engraçado, Rodrigo, agora tô lembrando da minha história, que foi exatamente o contrário. Eu estagiava no Banrisul, na área trabalhista, e eu, quando fui fazer a prova da OAB, gostava muito de penal também. Só que a minha história foi o contrário, eu fui fazer trabalhista, porque era onde eu tinha o tempo dos processos físicos, 11 volumes, assim, desse tamanho, andando no ônibus. Eu também carreguei muito processo no ônibus Pelotas, Canguçu, Pelotas. Nossa senhora, aquele tempo era a gente não precisava nem de academia naquele tempo, né? Fernando,
Durante esse teu tempo, assim, essa tua trajetória de preparação para os concursos, assim, tu abdicou de muita coisa? Tua vida pessoal, tudo? É difícil? Na verdade, assim, como eu sou uma pessoa muito matemática sobre o tempo, né? Sempre quando a gente tem que despender tempo para alguma coisa, a gente está deixando de fazer outra coisa, né? Isso, é. Então, assim, obviamente, a gente tem que fazer escolhas, né? Isso depende do foco de cada um, né? Naquele momento onde realmente eu tive, falando quando eu já estava formado e quando eu comecei realmente a me preparar para o concurso do Ministério Público, aquele era o meu objetivo principal, né? Aquilo ali era tipo um prato de comida para mim. Sim. Aquilo ali, eu tinha ideia, eu tinha ideia de ser promotor de justiça, como eu disse para vocês, lá desde os 18, 17 anos. Então, assim, eu já tinha caminhado quase uma década, né? para isso. Então, assim, abdiquei, obviamente, daqui a pouco de ter mais contato com a minha família, de ter mais contato com amigos, de curtir a vida durante um momento, mas foi por algo por um objetivo que valia para mim, né? Que eu queria muito. Então, assim, eu acho que valeu a pena, né, digamos assim, né? São escolhas, são trocas que a gente faz na vida e foi um período, assim, eu tive, que eu posso dizer assim, que eu tive êxito relativamente rápido no meu objetivo, vamos dizer assim. Então, talvez por isso tenha... digamos, eu estabeleci uma estratégia para ser promotor de justiça que ela deu certo, digamos, relativamente rápido. Sim. Claro, começou lá na escolha pelo direito, passou pelo estágio no próprio Ministério Público, passou pela prova da OAB para começar a contar. Aí eu comecei a advogar assim, muito timidamente para conhecidos, para indicar, porque eu tinha que ter alguns processos assinados por mim. Lógico. Aí depois eu consegui uma licença da empresa para ficar me dedicando só ao estudo foi entre 1 ano e meio e 2 anos. E eu peguei essa licença da empresa quando eu já estava próximo de fechar 3 anos. Porque não adiantava, não adianta, o que eu pensava assim, não adianta eu ficar não adianta eu estudar agora, quando eu saí da faculdade eu não comecei a estudar direto para concurso, assim, com aquele afinco, porque assim, eu nunca fui um cara, tá, estudioso ao máximo, tem pessoas que eu até admiro, que estudam por esporte, vamos dizer, aquele pessoa que estuda por hobby, né? E eu trabalhava também, né? Sim. Então, assim, não adiantava para mim eu chegar e ficar estudando e não ter uma linha, assim, no horizonte, uma coisa mais clara. Bom, eu vou poder realizar o concurso que eu quero. Porque daqui a pouco poderia sair um concurso para o Ministério Público, ali 1 ano, 2 depois de eu estar formado, e eu nem posso me inscrever, não posso nem fazer. Pois é. Então, mais ou menos, eu saí da faculdade, eu fiquei 1 ano trabalhando na empresa ali, fazendo essa advocacia bem tímida que eu falei. Fiz a pós, essa também, que conta como atividade jurídica, para não ficar totalmente parado. Lógico. E aí sim, quando eu percebi, bom, agora eu tô... O requisito temporal, digamos, eu tô começando a me aproximar dos 3 anos, aí que eu... Agora eu vou focar. Vou focar. Isso. Peguei essa licença e comecei a estudar. Aí eu fiz o curso, na época era o LFG que tinha aqui. Isso. Muita gente fez na minha época, era um dos cursos mais conhecidos. Nossos convidados aqui, vários. Falaram e era um curso muito bom, muito bom. E aí sim, aí eu fiz uma dedicação de 1, 2 anos. Eu praticamente, assim, só estudei. Mesmo, e a única coisa que eu não abdiquei total, porque eu até indico para as pessoas não abdicarem, é de alguma atividade, assim, de algum hobby ou de alguma atividade esportiva, que é alguma coisa, uma válvula de escape, que eu digo. Eu sempre fiz academia, sempre fiz algo. Até porque o mental da gente, né? O corpo são, mente sã, né? Então, assim, isso também eu acho que faz parte da preparação. Então, é fundamental. Eu nunca abdiquei disso, até por uma questão de saúde, né? Mas, fora isso, era dedicação, né, total para os estudos. Curso, quando eu não estava no curso, estava estudando em casa também. Que legal. Fernando, conta para nós um pouco assim das etapas, né, do concurso. A gente sempre gosta assim de colocar isso para os convidados falarem, né? Sim. Que
das diversas formas, das formas diferentes de estudo que são de cada etapa um cargo como promotor, como Claro, juiz, como delegado, enfim. claro. Eu assim, ó, eu não tenho a pretensão aqui de ensinar alguém a passar para promotor de seguinte, não. Na verdade, assim, o que eu penso, assim, antes de a gente abordar as etapas, que normalmente, assim, se vocês entrevistarem todos os colegas meus que passaram exatamente no meu concurso, cada um vai ter uma história. Sim, Cada um vai ter uma forma de estudo. sim. O que eu quero dizer com isso? Cada um tem E que cada um tem o tem que seu se conhecer tempo e também. Isso. saber de alguma forma se motivar, saber de alguma forma organizar o seu horário, saber. Depende da vida pessoal de cada um, né? E saber o que é melhor, o que tu consegue, a maneira que tu vai focar, É, adquirir o conteúdo, é. né? Sim. Porque o que eu quero dizer Cada um assim, tem muitas tem um formas, jeito. eu acho que existem muitas formas de se alcançar um cargo público, seja ele qual for. É isso que eu quero dizer, assim, Sim, de sim. formas de estudo, vamos dizer assim. Isso. Mas entrando especificamente nas provas, como nas etapas, como me perguntou, a primeira etapa é uma etapa objetiva, prova objetiva. Se eu não me engano, na minha memória não falha, eram 100 questões objetivas. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma tradição, mesmo em cargos de magistratura e Ministério Público, de ter português. Salvo engano, a magistratura também tem. Então, tinha 30 questões de português, né, que é um volume alto de questões para uma carreira, né, jurídica, e 70 questões de direito. Então, a partir da prova objetiva, 200 pessoas passavam. Né? As 200 melhores notas passam para a segunda etapa. Né? Os empatados na composição 200 acabam indo. Então, salvo engano, assim, acho que no meu concurso devem ter ido para a segunda fase em torno de 250 candidatos, coisas assim. Tá? Passou um pouco do Não é? limite Porque do edital. quando a gente está nesse tipo de concurso, assim, tem muito. Quando começa a chegar no nível de aprovação, é uma questão, É muita isso, gente é. muito parelho, entendeu? É muito parelho isso. E aí, eu me lembro que foi em torno disso. Aí depois vem a prova escrita, a prova discursiva, né? E ela, no Ministério Público, ela é dividida em 4 grupos. Então, existe um grupo que envolve as disciplinas de constitucional, administrativo, outro grupo que envolve direito civil, processo civil, outro processo penal e o outro grupo envolve direitos difusos coletivos, onde entra direito ambiental, onde entra direito da criança e do adolescente, onde entra direito do idoso, portador de necessidades especiais, etc. Assim, né? Essas outras matérias, consumidor, né? E foram 4 provas, 4 dias de prova. Para mim, essa etapa é a mais difícil. E para mim, especificamente, essa etapa, vamos dizer assim, foi a mais difícil para mim também. Eu acho ela mais difícil e para mim ela foi a mais difícil também. Porque eu sou uma pessoa eu sou muito objetivo. Né? E até na escrita eu sou muito objetivo. Até no meu trabalho eu tento ser alguém que escreve da maneira mais concisa possível. Só que isso numa prova escrita discursiva não é bom. Não é bom. Porque essas provas, para ter uma correção o mais objetiva possível, normalmente os examinadores eles fazem um espelho de prova. Uhum. Então não interessa só se você acertou a resposta, se você errou a resposta no sentido assim, tem que fazer isso. O promotor, nesse caso, faria... Tem que conter o que tem no espelho. Tem que conter o que tem no espelho. Então tem que fazer quase como uma introdução, tem que fazer uma redação em cada questão. Uhum. E aí... eu tive que aprender, digamos assim, a fazer isso. A ser assim, sabe? Pensar o que a gente, às vezes, é uma questão que tá a resposta lá numa lei penal extravagante, ou tá lá no Código Penal, tem que começar a resposta lá na Constituição Federal. Falar de um princípio, falar de um artigo da Constituição e vir vindo. Uhum. Até Para chegar, pensar no espelho. E você vai respondendo pensando no espelho examinador. Isso aqui. E é ali que ele vai te dando menos pontos ou mais pontos. Porque assim, normalmente quando as pessoas já chegam na segunda fase, elas estão muito preparadas. Eu até entendo isso. Sim, Então eles têm que selecionar de alguma forma lógico. a diferença. Não adianta só você acertar a questão. Você tem que demonstrar o maior conhecimento possível
Porque a né? diferença ali de Muitos vão conhecimento acertar, né? nessa fase é muito pequena, né? Estão todos... E foi... eu já tinha tido uma experiência... Eu acho que eu deixei de responder isso para ti, Sérgio. Eu já tinha feito 2 concursos para o Ministério Público de Santa Catarina. Isso, eu ia te perguntar. Tá. E eu tinha chegado até a segunda fase. E eu tinha reprovado na segunda fase. E foi muito bom para mim isso. Sim. Como preparação, porque foi aí que eu percebi essa situação que eu disse para vocês agora, que eu tinha que pensar no espelho da prova do examinador. Eu tinha que pensar que eu tinha que ter uma abordagem mais ampla nas perguntas, né? E aí aquilo foi uma preparação que eu tive que ter. E naquele momento, quando eu fui para a segunda fase, aí eu me inscrevi num curso específico para a segunda fase. Aqui. Me inscrevi no Verbo Jurídico, acho que era na época, e me inscrevi na FMP. Tinha algumas coisas que eu fazia pela FMP. A gente tinha a possibilidade de comprar aulas virtuais, preparação específica para cada matéria. Cada assunto. E isso é muito importante porque as pessoas também acabam, quando o erro já é focado, quando a gente já chega, digamos assim, nessa fase, muitos professores conhecem os examinadores. Muitos professores acabam que sabem, conhecem daqui a pouco artigos publicados, facilita um pouco, você tem que conhecer o examinador. Conhecer a banca, conhecer tudo. Não adianta. E não adianta a gente querer brigar com o examinador. Não. Né? A gente pode pensar diferente, mas na prova a gente tem que responder como o examinador que ele quer. Né? Isso é pensar como passar no concurso. Então, aí eu me preparei para isso, foi um tempo bastante largo, porque o concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul aqui, pelo menos o meu, ele durou 2 anos. É muito extenso. Assim, de fase para fase é em torno de 6 meses. Bastante tempo. Isso tem um lado muito ruim, porque a gente demora 2 anos para de repente ver o nosso nome lá como aprovado, mas tem um lado bom que para mim, digamos, foi durante o concurso eu fui ficando pronto para passar para promotor. Eu acho que quando eu comecei o concurso eu estava pronto para passar na primeira fase. Eu não sei se eu estava pronto para passar na segunda. Aí eu tive 6 meses até a segunda fase. Que é onde eu fiz esse curso e também estudei mais e comecei a me preparar. Até a minha caligrafia. Não tem uma letra nem um pouco bonita. Eu comecei a treinar a caligrafia para isso. Então, assim, foi uma fase, sim, que é uma fase realmente mais difícil, eu acho, para todos. Mas para mim teve esse algo mais, porque eu não... Pro meu perfil, assim, né? E aí deu certo, ainda bem, consegui a aprovação nessa segunda fase, e aí fomos para a prova oral. Eu confesso que a prova oral, quando eu cheguei na prova oral, eu já me senti meio promotor. Eu tinha muita confiança a partir daí, assim, porque o meu maior peso sempre foi essa da escrita, e eu achava que eu tinha tranquilidade para falar, entendeu? Eu achava que não ia ser ali que... Assim, eu cheguei assim, se eu já tivesse que rodar, eu já tinha rodado. Né? E tu achava que era a tua maior dificuldade e tu já tinha mais peso. ou menos isso. Já tirou aquele peso, né? Só que, assim, mesmo sabendo disso, eu intensifiquei cada vez mais. Porque, assim, a vontade... Quando mais perto, ao mesmo tempo assim, não, agora ninguém me tira. Agora, E a nossa prova oral foi muito difícil. E aí eu achava que ia ser mais fácil. Digamos assim, eu subestimei a prova oral. Porque o que aconteceu? No meu concurso, muitos candidatos acabaram passando para a prova oral. Acho que desses 200, em torno de 100 candidatos. Tá? E pela minha experiência, nunca ninguém me disse, tá? Mas pela minha experiência de olhar e observar concurso, como funciona, quanto mais gente na prova oral, a tendência é ser mais difícil. Quanto menos gente na prova oral, a tendência é ser menos difícil. Porque é o número de vagas. É que nem essa questão do espelho que eu falei, eles têm que selecionar os melhores. Então, tem 100, bom, daqui a pouco são 40 vagas. Isso. A gente vai dificultar. Se tem 40, bom, esses 40 já, sabe? É diferente, entendeu? E faz parte do contexto. Então, acho que como tinha muita gente, a prova foi muito, muito difícil. Muitas perguntas, assim, que eu não imaginava que pudessem vir. E, assim, eu passei também, né? Mas eu me lembro que muita gente rodou na prova. E acho que num primeiro momento 30 e poucos tinham passado. Eu ainda bem que já vi o meu nome já na primeira vez. Muitos colegas eu lembro que recorreram e acabou que eu acho que a gente ficou ali depois dos recursos
em torno de 60, 70, eu não sei bem, tá? Para outra fase. Que aí é a prova de tribuna. Que a gente que também é oral. Né? A prova oral de tribuna, onde a gente tem que dar um discurso. A gente tem 15 minutos para dar um discurso para toda a banca no auditório do Ministério Público sobre um ponto que é sorteado ali eu ia te perguntar, é sorteado o assunto? E na prova oral também é sorteado. Sim. Na prova oral, cada prova oral... Então as duas são, na verdade, duas provas orais. Sim. E aí na tribuna, a gente tinha 15 minutos para dar um discurso sobre aquele ponto que a gente sorteava, salvo engano, era 15 minutos antes. Aí, só que assim, ó, eu me lembro que a gente sorteava o ponto, não sei se a gente sorteava o ponto, não me lembro se a gente podia ter contato com o Vadimeco ou alguma coisa. Só que quando tu sorteia aquele ponto ali, tu não sabe mais nada, entendeu? Tu sabe, vou estudar aqui agora, não vou, sabe? Não vou vai lá, abrir o Vadimeco pra estudar ali, só tá pensando em ir lá falar, né? E, claro, tem toda uma preparação para sair um edital com os pontos possíveis, né, que podem ser sorteados, né? E a gente já vai com alguns preparo de cada discurso. Se cair execução penal, vou falar isso. Se cair isso, tu já vai mais ou menos com o esqueleto ali, né? A introdução e a conclusão tu deixa mais ou menos semelhante para todos, né? E tu tem que rechear o meio ali com o direito, vamos dizer assim, né? Com um ponto sorteado, né? Não me engano, é para promotor e defensor público. Eu acho que defensor público também tem magistratura, acho que não tem. Não, magistratura eu acho que é só a prova vai oral. Até oral, né? A gente falava também, né, Rodrigo, sobre a forma de estudar, né? Normalmente, assim, é o que a gente tem ouvido assim, dos nossos entrevistados. Primeira fase, a gente tem mais a letra fria da lei. Mas essa segunda fase, que foi a que teve mais dificuldade, como é que foi a tua forma de estudar, assim? Era mais doutrina, mais jurisprudência? Eu tinha feito o curso esse do LFG, que eu falei para vocês, e eu fiz o curso assim, eu encarei o curso, acho que eu não faltei nenhuma aula. Ele era presencial aqui, né? Esse teu curso? Telepresencial, porque a gente ia presencial, só que os professores davam aula lá de Brasília, São Paulo. A gente assistia num telão. Sim. Né? E esse curso realmente era muito bom. E eu tinha os cadernos desse curso. E eram muito completos os cadernos. Eram uns cadernos que abordavam a doutrina, correntes doutrinárias de praticamente tudo que é tema, jurisprudência. Eu usei muito aqueles cadernos, porque o que eu penso, assim, a gente não tem tanto tempo, assim. Então, o concurso, eu acho que ele avalia o maior número de conhecimento que tu adquire naquele lapso que eu entendo como pequeno, digamos, 6 meses para uma prova escrita, e até o período esse de 3 anos pós-faculdade, vamos dizer assim. O máximo possível que tu consegue abranger de conhecimento naquele período. Então, assim, eu nunca fui adepto de ler um livro de capa a capa, por exemplo. Porque um livro de capa a capa é importante, mas te demanda muito tempo. E enquanto eu estou lendo um livro de capa a capa, ela pega um livro de constitucional, um livro de penal. Daqui a pouco a gente tem que ser realista. Tem concorrentes meus que estão lendo apostila, sinopse de tudo que é matéria no tempo que eu gastei para ler um livro. Pois é. Tu vai no a forma de estudar tem que ser dinâmica, né? Tem que ter um dinamismo. Né? Então a gente tem que aprender a ter as bases das matérias principais todas, ter mais ou menos o entendimento jurisprudencial, especialmente STF, STJ, na cabeça ali dos pontos principais no momento assim, que está acontecendo, da jurisprudência atual. E, digamos assim, as posições doutrinárias, digamos, de temas mais polêmicos. Que sempre numa época ou outra está acontecendo uma discussão específica sobre uma situação ou outra. Tem que ficar atento ao momento, vamos dizer assim. Né? E isso eu tinha muito nesses cadernos. E foi por aí que eu estudei. E quando essa foi minha base de estudo, acompanhando o programa do edital. E o que eu fazia? Se eu notava, e raras vezes eu notei isso, que o caderno era deficitário naquela matéria, eu tentava complementar um ponto específico com a doutrina, com o livro. Mas daí ia lá ler um capítulo específico, ia ler
alguma coisa que eu não entendi bem, alguma teoria, bom, vou ver, isso aqui eu acho que tem que aprofundar um pouco mais. Mas o que eu daqui a pouco, com aquela leitura um pouco mais, vamos dizer assim, mais rasa, eu já consegui absorver, não, isso aqui eu sei responder uma questão com isso aqui que eu já peguei, eu passava adiante. Porque, como eu disse, é tempo. Aí, não é, quanto mais, é tipo uma corrida com obstáculos. Quanto mais tempo tu consegue ser mais rápido em adquirir o máximo de conhecimento, mais na frente tu vai estar, entendeu? Então, essa foi a minha estratégia, digamos assim, né? Eu sei de gente que lê livro, que leu livros, como eu disse, por isso que eu disse, cada um tem a sua maneira, tem a sua maneira, né? Não foi o meu jeito. Não foi o meu jeito, né? Mas ainda bem que deu certo o jeito que eu fiz, né? Mas eu, como eu disse, acho que tem outras maneiras. Tem colegas que eu tenho certeza que leram livros, que daqui a pouco fizeram outro tipo de estudo, né? Que também deu certo. Mas eu me baseei muito por isso e pelas aulas, né? Essas aulas do curso para a segunda fase que a gente comentou. Específico, que daí daqui a pouco os professores também vão dando uma direcionada, assim, ó, isso aqui. Aí a gente vai pegando, né? Vai pegando também um pouco disso. A gente tem visto, Rodrigo, né, que é interessante isso que o Fernando fala sobre métodos de estudo, né? Porque hoje em dia na internet cada um oferece uma coisa e tudo é milagroso, tudo funciona. E aí a pessoa, às vezes, até o pessoal que está nos assistindo aí, o pessoal acha que aquilo ali vai servir para ele, daqui a pouco compra uma coisa de um método do outro, vai comprando, Você perde de tempo. E não se conhece, né? Claro. Não se conhece. Como é que eu sou? Eu estudo melhor de dia, de noite, madrugada, sei lá, seguir se conhecendo, né? Não adianta dizer, né, eu vou usar o método que o Fernando usou. É isso que eu tô querendo dizer para isso. Quando eu cheguei nessa fase, né, nesse período eu já me conhecia bastante, vamos dizer assim. Até por essa questão de ter trabalhado, ter estudado, eu sabia mais ou menos o que dava certo, o que dava errado para mim, né? Então, eu nunca estabeleci metas muito absurdas que eu não pudesse cumprir, que eu acho que isso frustra um concurseiro. E também a gente às vezes fica ouvindo a pessoa assim, eu estudo 10 horas por dia, eu estudo 12 horas por dia, eu estudo 8 horas. Aí você pensa, se ele estuda 10 horas, então tem que estudar 10 horas. Mas você vai absorver as 10 horas? Pois é. E será que também a pessoa estuda e realmente absorve as 10 horas? É difícil. Né? Eu vou contar como eu estudava. Tá? Eu estudava 6 horas por dia. 6 horas por dia. Fora ir à aula. Tá? Fora essa parte do curso. Né? 6 horas em períodos divididos. Eu nunca, e não gosto até hoje de acordar cedo. Eu digo, cada pessoa de um jeito. Eu cedo da manhã eu não funciono muito bem. Né? Então, assim, eu sabia que se eu botasse... eu tenho que acordar às 7 da manhã, eu tenho que estudar a partir das 7 da manhã. Não ia render para mim. Né? Como eu sei que tem pessoas que é o contrário, elas gostam das 6 da manhã, gostam de madrugada. Então, eu normalmente tomava tipo um café às 9 da manhã, bem tranquilo. Bem tranquilo. E começava a estudar às 10 da manhã. Estudava das 10 da manhã ao meio-dia. Nesse período eu conseguia a licença que eu tô falando, né? Isso. 10 da manhã ao meio-dia, depois das 2 da tarde às 18 horas. Direto. Mas assim, estudando. Sim. E assim, eu sabia que aquilo ali tinha... Eu tinha absorvido, assim, digamos assim, sabe? Tu esquecia o resto. Tá porque, focado. porque não adianta, né? E chegava nesse fim da tarde, digamos assim, eu tava cansado. Eu já sentia que não dava mais. Não adiantava insistir que não ia absorver nada. Não adiantava mais. Aí eu até poderia continuar lendo alguma coisa e pensando em outras coisas e chegar e dizer para meus amigos, meus colegas, eu estudo 8 horas, estudo 10 horas. E eu não conseguia. Aí, quando eu comecei a querer complementar alguma coisa, o que eu fazia? Às vezes, já tinha no YouTube, já tinha alguns trechos de aulas ou questões. Aí fazia às vezes de noite, pouco antes de dormir. Fazia questões e tal. Complementava. Fazia questões, porque questões, especialmente para prova objetiva, eu acho que a melhor dica que tem é fazer questões. Aí eu fazia e tal. Mas aí já é outro tipo, já não é aquela leitura. Não é falando da leitura maçante. Não é tão cansativo. Não é tão cansativo. Questões, Ler matéria, aprender, eu não conseguia mais de 6 horas. E aí eu dividia as matérias ali naquele período. Eu sempre achei, eu sempre entendi que tinham matérias que elas eram responsáveis mais ou menos por 60% a 80% das questões de direito.
da área, digamos assim, pelo menos da área estadual. Vamos pensar em magistratura estadual, vamos pensar em Ministério Público Estadual, Defensoria Estadual, constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil, processo civil. Essas 6 matérias são a base. É a base, Não e era a vai base, escapar disso, e era a né? base do meu estudo, assim, direto. Isso aí eu tinha que. Isso a gente tem que estar muito bem, né? E aí, complementando, aí o que eu complementei? Isso dia de semana, né? Segunda e sexta. Sábado e domingo eu ainda estudava. Só que aí, no sábado eu estudava 4 horas por dia. Que eu já estudava essas matérias, digamos assim, que não eram cobradas tanto nos concursos, tipo direito do consumidor, direito ambiental. Daqui a pouco tem 1 ou 2 questões nesse universo, Isso, sabe? Isso. Não era de E no tanta domingo eu estudava importância. 2 horas por dia. Pra estudar eu estudava todos os dias, só pra ter assim. Porque eu sempre tentei ter um pouco de final de semana, assim. Porque eu também achava que fazia parte. Graças a Deus eu tive a possibilidade também, né? Sim. Não tinha filhos, não tinha, sabe? Tinha uma vida que me proporcionava, daqui a pouco, ter alguns momentos de lazer, até pra cuidar do meu mental, né? Sim. Né? Porque acho que faz parte. Assim, É o principal. e aí eu digo, cada pessoa tem que saber Mental e físico, né? na sua vida como fazer a gestão ali. Né? Mas eu tive colegas com filhos, porque tem todos os cenários, né? Eu tive colegas mais, digamos assim, mais velhos que passaram, mais novos. Eu digo assim, tem de tudo. Cada A gente não caso pode tem a passar um sua- recado, tipo assim, é. não, só passa quem tinha um tempo para se dedicar só pro estudo, quem não tem daqui a pouco filho. Não, tem todos os Cada caso tem a sua Todos os individualidade, a pessoa né? tem que arranjar o seu tempo, Isso. se conhecer e a sua motivação, especialmente. Eu acho que o que me ajudou muito nesse tempo todo de estudo foi o meu desejo de sempre ser promotor de justiça. Eu me lembro que na época que eu fazia esses cursos para concurso, alguns professores falavam coisas tipo assim, para se motivar, bota a foto de um carro, bota como é que é? Bota um lugar paradisíaco que era viajar, coisas assim, né? E eu nunca precisei disso. Né? Você já sabia. A minha motivação era ser promotor de justiça. Não precisa. A minha motivação era o cargo, né? Então, assim, eu tive essa facilidade, digamos assim, né? A gente fala, tem uma fala que vem sempre assim aqui, é a questão de escolha do cargo, o cargo te escolhe. Mas no caso do Fernando, mas normalmente as pessoas que falam isso depois que estão estudando para vários concursos. Eu tentei magistratura, promotoria, coisa e tal, e passei para defensor. Me achei como defensor. Mas no teu caso foi muito antes. Tu escolheu Não, e vou dizer, acontece muito isso. Isso que vocês falaram de as pessoas daqui a pouco passarem um outro concurso e acabarem se identificando e se encontrarem em outro concurso. Comigo não foi assim. Comigo acabou que deu tudo certo, né? No sentido do que eu pensava lá no início da minha trajetória, digamos assim, antes mesmo da faculdade. Mas eu também não sei, daqui a pouco, se eu tivesse sido aprovado em outro cargo, se eu não daqui a pouco não me encaixaria, eu não sei, né? A gente só vivenciando para ver. Mas eu sempre, quando eu faço uma reflexão, assim, né? Eu não me vejo, pelo menos na área jurídica, atuando em outra área, em outra profissão que não seja do Ministério Público. Assim. Hoje em dia eu tenho muita interação com a maioria das carreiras, né? Trabalho com juízes, trabalho com defensor público, delegados, né? Advogados, né? Respeito todas as carreiras, todas são lindas carreiras, né? Mas eu não me percebo em outra que não seja a que eu faço. Às vezes, quando eu tento o que eu não faria? O que eu faria da vida se eu não fosse promotor? Quando eu penso em alguma coisa, eu penso fora do direito. Eu até tinha colocado uma questão aqui na pauta, que até já foi respondida, né? Que se tu pudesse voltar no tempo, né? Se tu faria tudo de novo, tá respondido. Não mudaria nada. Eu não... Profissionalmente, né? Em relação ao cargo. Certamente. E depois que eu acho que isso muitas pessoas, assim, por isso que é importante fazer estágio, tá? Eu tive a oportunidade só de fazer no Ministério Público, mas era também já a carreira que eu almejava, que a gente consegue ter contato, assim, com um contato um pouco mais próximo, pelo menos, né? Com as carreiras e ver se realmente quer.
eu sempre, assim, me imaginei com um perfil de promotor de justiça, vamos dizer assim. A pessoa, sabe, porque a pessoa também tem que ter um perfil Tem que ter para perfil. atuar. Sim. Né? Não dá pra gente chegar numa profissão e descobrir o que a profissão faz no primeiro dia de exercício. Tu já tem que chegar com um mínimo de conhecimento. Exato. Promotor faz júri, promotor tem que falar em público, promotor tem que entrar em presídio, fazer fiscalização de presídio, promotor tem que fazer fiscalização na área da infância e da juventude em abrigos, tem que entrar em asilo, tem que... As pessoas têm que saber o que o promotor faz. E nada melhor que o estágio. Um delegado de polícia lida com preso, sabe? Lida com algema, às vezes. Não, daqui a pouco é arma, a pessoa quer andar armada, sabe? Coisas assim, a pessoa tem que saber, né? Eu tenho perfil para andar armado? Como é que é para mim andar armado? Tem que te questionar. Coisas assim, coisas da vida. Porque, claro, eu entendo, né? Todo mundo tem, o mercado de trabalho ele é escasso, as pessoas querem ter uma segurança, ter um bom salário, a maioria desses cargos pagam um bom salário em termos de Brasil. Mas eu sempre pensei isso, sabe? E, também um pouco, o que vai me fazer feliz? Né? O que vai me fazer feliz? Chega uma hora que quando tu tá na atividade, assim, eu falo por mim, tu já não pensa no teu salário, tu não pensa na tua estabilidade, ou cargo, ou sei lá o quê, ou se é autoridade, assim, tu pensa se aquela atividade te faz feliz ou não. Sim, tu tens que te adequar ao perfil do cargo também. Né? E claro, normalmente, né, se você já tem algum perfil, você já pode ter um perfil que te aproxima para o cargo. Sim. Agora, se você tem um perfil que te deixa muito distante do cargo, você vai sofrer mais. Uhum. Aí tu tem que avaliar. Você vai sofrer Realmente, mais. será que é isso? Então assim, e foi quando eu disse lá do estágio. O momento que eu me assustei, quando eu ingressei no estágio do Ministério Público, eu me assustei, eu me fiz essa pergunta, será que é isso? Sim. Porque eu vi que não é Chegou só... a ter, então, Não, claro. Não digo dúvida. Eu vi, não é só toga, não é só ser, digamos, dar discurso em júri, acusar bandido, Lógico. dar entrevista. Tem muita coisa por trás. Sim. O trabalho de bastidor é um absurdo. É muito extenso. Porque as pessoas não enxergam. Coisa, As pessoas não enxergam. Por exemplo, o plenário do júri. Vamos dar um exemplo do plenário do júri. Né? O plenário do júri, muitas pessoas, especialmente pessoas que não são da área, eu acho que imaginam que o grande trabalho do promotor está ali no plenário, na hora no dia do plenário, na audiência, na sessão de julgamento. É um trabalho importante, é muito importante ali. Só que a preparação para aquele plenário, às vezes, assim, a depender de julgamentos, ela é de meses. De e estudo é cansativo, né? É muito. Claro, é perfil de cada um. Lógico. Né? Eu acho... Eu brinco que o júri tem o antes, o durante e o depois. O que eu mais gosto é o durante. Que é o que as pessoas veem, que as pessoas sabem, que é a questão de julgamento. Isso. O antes é o mais trabalhoso. E ninguém vê, ninguém sabe. Ninguém vê. O antes, e normalmente você está estudando num contraturno, porque você tem eu tenho o dia a dia de um promotor de justiça, tem várias atribuições, entendeu? Então, eu vou ter um processo grande, sei lá, ainda na época do processo físico, né, que falasse em volumes, um processo de 10 volumes, 12 volumes, eu tenho que, de alguma forma, especialmente se não fui eu que participei da instrução daquele processo, desde o início, eu tenho que estudar aquele processo. Sim. Tem que ler aquilo. Aí você vai lendo. E às vezes tu não pode estudar durante o teu expediente. Não, tu tem diversas tem outras coisas. atribuições. Você vai lendo no final de semana. Sim. À noite. Né? Cedinho antes de... Então, assim, que dá muito trabalho. E tem que preparar aquilo. Tem que preparar um julgamento. Né? E o depois também, o que tem o depois? O depois é o cansaço. Porque, querendo ou não, isso mesmo quando a gente vai tendo mais experiência, assim, pelo menos a minha experiência sempre dá uma adrenalina bem grande, assim. E é o legal, eu gosto da adrenalina do júri. Só que aquele pico de adrenalina, quando cai, parece que no outro dia parece passar um trator. Tu fica principalmente por um júri, assim, desses mais longos, assim, sabe? Aqueles dias. Sai esgotado. esgotado. Não. Às vezes tu não consegue dormir, porque tu tá numa adrenalina, não pega no sono, e o outro dia... Mas lá adiante tu vai sentir no outro dia tu não trabalha direito, Sim. porque tu tá extremamente esgotado. Sim. Né? Então, o depois também é um pouco cansativo. Mas nessa tudo situação. Faz parte. Não, né? faz parte da Tudo atividade. tem o ônus o e o bônus. ônus e bônus. Não, é extremamente... Para mim, assim, é uma Mas das atividades
talvez uma das mais gratificantes, eu acho que dentro do Ministério Público, né? Mas é isso, mas as pessoas têm que estar preparadas para isso. Sim, é isso. Eu vou dizer, isso eu consegui perceber como promotor, já nem como estagiário eu tinha essa visão, tá? Mas eu lá, aquele cara que via filme de júri, então, nem cogitava isso aí. Achava que era ali falar, dizer que tinha prova aqui, não tem a prova ali, esse cidadão aqui é bandido, esse cidadão matou, não matou. E aí quando a gente entra na atividade, a gente vê o que realmente demanda, né? E as pessoas têm que saber o que eu digo, as pessoas têm que saber o que cada um faz, né? Tipo, vamos dar um exemplo. Uma pessoa não gosta de falar em público. É difícil, né? Claro, hoje em dia tem várias atividades no Ministério Público, depois que a gente vai andando, assim, especialmente progredindo na carreira, onde tem mais divisão de tarefas, onde a gente tem algumas atividades que são extremamente relevantes no Ministério Público, que não demandam, de repente, tanto falar em público como a atividade do Tribunal do Júri. Mas querendo não, sempre o promotor de justiça vai não participar vai fugir disso, né? uma hora ou outra. Né? Vai passar por isso. Acho que até o concurso mesmo, né? Se a pessoa sim, a tribuna, a prova de tribuna. Já vai ter muita tanto que eu disse para vocês, né? assim, ó, como eu já tinha essa em tese, uma tranquilidade, a parte da prova oral e a parte da tribuna foram mais tranquilas. Talvez se sentar outra pessoa aqui que daqui a pouco tivesse mais dificuldade com isso, mais timidez, ele talvez viesse, fico muito nervoso ou nervosa, pessoa. Aí talvez tivesse mais dificuldade na prova oral, na prova objetiva. Na prova de tribuna, eu tenho que falar em público, né? Porque tem que falar. E conhecer o desafio, né? Eu acho, conhecer o desafio, a carreira. Isso o Fernando falou com muita propriedade, mas às vezes acontece a pessoa descobrir depois, né? Isso aí, eu pelo menos eu acho ruim, porque daqui a pouco é uma pessoa que vai... sei lá, claro, tem essa questão de hoje no Brasil, tem essa questão do emprego, né? Sim. Mas daqui a pouco tu tá ali, entra no cargo e não é aquilo que tu quer, deixa uma pessoa que talvez pudesse estar ali, aí perde a vaga, tem todas essas questões também, né? Fernando, tem algum caso marcante, assim, na tua carreira, mais marcante para ti, que tenha te chamado mais atenção, assim, que até nesse sentido de que tenha te deixado mais, como a gente acabou de falar, atenuado? Isso. Sabe que enquanto eu falava agora sobre outra pergunta, eu até me lembrei do caso, né? Sim. Mas assim, para falar um pouco de casos marcantes, eu acho que antes de entrar nesse caso específico que eu me lembrei agora, eu acho que o nosso trabalho, né, toda demanda que chega no Ministério Público eu entendo como importante. Eu não gosto de tratar assim, um caso como mais importante que o outro. Porque para uma pessoa que está envolvida para a pessoa que está envolvida naquele caso, sempre o seu caso é o mais importante. Sim. Né? Eu tenho que pensar em quem está do outro lado também. Claro que tem casos mais rumorosos, tem casos que dão mais mídia, que chamam mais atenção da mídia, mas nem por isso, às vezes, eles são os mais importantes. Né? Em todas as comarcas por onde eu passei, eu reputo que eu tive casos importantes, casos que de alguma forma para aquela comunidade eram importantes, e a gente sempre tenta, digamos assim, trazer o melhor retorno possível da atividade do Ministério Público para a sociedade que a gente está inserido. Passei como titular São José do Norte, Mostardas, Jaguarão, São Borja, agora tem Santa Vitória. Cada cidade, cada comarca tem as suas peculiaridades, cada comarca às vezes necessita de mais uma coisa do que a outra. Às vezes uma comarca daqui a pouco precisa de uma atuação mais importante na infância, na área da infância e juventude, outra daqui a pouco tem uma questão ambiental que está mais complexa, você vai atuar um pouco mais na área ambiental, outra questão criminal daqui a pouco, depende, né? E todos os casos são importantes, assim, todas as matérias são relevantes, não existe, às vezes eu falo para minha equipe de trabalho, digo, não tem matéria que não é importante. Se está no Ministério Público é importante, no Ministério Público só chega problema, não chega coisa assim, não chega notícia boa, chega só notícia ruim. Lógico, Então, até para não ser injusto, né, eu não vou eleger como um caso mais importante. Sim, eu vou eleger como um caso, digamos assim,
que me trouxe mais, como a gente está falando de desgaste, Isso, mais desgaste. mais isso, trabalhoso, isso. mas eu tive um júri, um envolvimento num plenário de júri, um caso que envolvia muitos acusados, né? Eram em torno de 8 réus, salvo engano, 8 réus, que iam a julgamento, envolvendo em organização criminosa. Um dos acusados, inclusive, estava preso em presídio federal na época. E tinham diversos advogados, defensoria pública, muita gente envolvida. E o processo, eu não tinha participado do início do processo, eu não tinha participado, eu não estava na comarca quando se deu o fato, eu não estava na comarca na época da investigação, eu não estava na comarca na época que o processo foi instruído na primeira fase, antes de ir Isso pro acontece plenário. também. E Eu complica. peguei o processo assim, ó, toma que o filho é teu e teu. tu vai fazer esse plenário. E esse processo eu estudei uns 3 meses ele, pro plenário. E 3 meses estudando só o processo e preparando. Porque era um processo que eu reputava muito importante para aquela comunidade, um processo que envolvia uma organização criminosa muito forte naquela comunidade, que envolvia assim, um trabalho muito árduo do Estado, desde a polícia, ao próprio Ministério Público, aos colegas, os colegas mesmo que tinham o colega especialmente que tinha me antecedido ali na comarca. Eu tinha uma responsabilidade muito grande de fazer um bom trabalho. Então, e preparar a atuação e separar as provas para cada acusado é uma coisa que dá muito trabalho. Quando é um número desse, né, e linkar a atuação de cada um. Então, assim, eu tive que estudar o processo, li o processo mais de uma vez e ir separando provas. E por que esses 3 meses? Claro que se eu fosse fazer só isso, daqui a pouco eu estudaria até em uma semana, né? Lógico. Mas eu tinha que trabalhar, eu tive outros júris no meio desse júri. Tu estudava em aí horário fora do Claro, prazo. a gente vai fazer. Eu sabia, o júri vai ser daqui a 3 meses, um júri com 8 acusados. É bom a gente se preparar, entendeu? Se fosse uma semana antes que eu soubesse, a gente tem a pauta de julgamentos. Eu olhei, daqui a tanto tempo vai ter o júri tal. Organização criminosa, 8 acusados, E a mídia advogado. em cima, né? Até não foi um processo para vocês verem. Não foi um processo tão midiático. Teve uma mídia mais, digamos, mais local. Trabalhei em processos mais midiáticos que me deram muito menos trabalho do que esse. E talvez nem sei se pudesse ser mais importante ou menos importante que esse. E eu fiquei estudando durante. O júri durou 13 dias. Eu fui sair do plenário às 5 horas da manhã de um sábado. Eu não tinha nem vontade de dormir assim, gostava mesmo do sábado. Sim, pra eu me reerguer do plenário ali, eu sei lá, acho que demorei uns 2 dias, 2, 3 dias. Porque era um plenário que foi extenuante no sentido de estudar. E também, claro, vamos pro plenário mesmo, quando a gente tem um número maior de advogados, quando a gente tem um número maior de acusados, quando a gente tem um número maior de testemunhas. Bom, esses casos mesmo que estão vendo, que aparecem e transmitem com muita gente, requer muito mais atenção, muito mais trabalho, horas ali de trabalho e você tem que ficar atento o tempo todo. O tempo todo, daqui a pouco pode surgir alguma questão relevante ali. E eu fiz sozinho. Esses júris maiores, normalmente o pessoal faz entre 2 promotores, às vezes até 3. Assistente também. E eu fiz sozinho na parte de acusação. E aí era eu sozinho na parte de acusação. Advogados, chegou a faltar lugar para onde os advogados normalmente sendo. Eu tinha advogado na região da plateia, né? Eu lembro dos acusados, os réus ficavam ali onde a gente fala. Sim. Né? Eu lembro que eu desci para os debates orais, estava acusado por tudo que é canto. E um outro acusado nos acompanhando por TV, que era pelo esse que estava em presídio federal, virtual, videoconferência. E aí tinha uma câmera, claro, que nos filmava, que filmava para ele acompanhar, e tinha um advogado lá com ele também. Um advogado, acho que era até na ocasião. E é um júri, esse tipo de júri, sim, você quer terminar ele também, quer começar, quer terminar, porque a gente não sabe, né, o que vai acontecer, né? Então, durante o plenário, assim, a gente sabe que tem bastante embate, às vezes, a parte, advogados, e foi um júri que eu digo assim, eu fiz ele, talvez foi o júri que
onde eu necessitei tá mais concentrado a tudo, porque foi bastante, assim, era muito importante para a cidade, eu achava, e tinham muitas nuances, muitos acusados, muitos advogados, e aí é aquela coisa, é um promotor e, digamos, 6 advogados, 7, aí eles ficam se revezando nos apartes, e eu sozinho, sabe? Faz parte do trabalho, é compreensível. Eu nunca tive problema com isso. Cada um faz o seu trabalho, tá tudo certo. É o jogo. E esse caso, assim, acho que também a gente, depois deu tudo certo, a gente teve um resultado favorável à sociedade, no meu ponto de vista. Né? Talvez tenha sido o caso, assim, em termos de desgaste, vamos dizer assim. Não vou reputar como, porque eu não quero dar caso mais importante. Lógico, não. Porque mas foi o caso que, quando eu paro nessa, qual é o caso que me deu mais trabalho? Qual é o caso que esse com certeza foi disparado, que me deu mais trabalho. Perfeito. Fernando, infelizmente tá mesmo. Chegando. Olha, muito obrigado. Excelente entrevista. O papo tá top, só que antes de terminar mesmo, a gente sempre deixa uma lembrancinha para o nosso convidado. Obrigado. Por favor. Obrigado. Não sei se tu gosta daquele famoso cafezinho também durante a leitura do processo, à noite. Ficar acordado, pra ficar atento. Ficar atento. Não, até é personalizado aqui com canequinha. Com o nome do podcast. É isso aí. Eu vou dizer, foi um prazer estar aqui com vocês, passar um pouco aí da minha trajetória, passar um pouco também da nossa instituição, do Ministério Público, uma instituição que eu tenho um imenso orgulho de fazer parte, né? Que legal. E sei da responsabilidade de que é integrar essa instituição, então fico feliz de ter sido convidado, ter sido convocado, melhor dizendo, pelo meu amigo Rodrigo. Foi convocado. E estamos à disposição aí para... Se quiserem outra oportunidade, estou à disposição. Muito obrigado mesmo, sem palavras. Obrigado, Fernando. E pessoal, nos sigam lá no Instagram, no YouTube. Toda a semana temos um vídeo novo aí. E é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Tchau.